Agora sim. Olá pessoal, boa noite, bem-vindos a mais uma nova live. Me chamo Suderlan de Castro e tô só compartilhando aqui. A gente vai já entender aí o porquê que eu tô com isso aqui na cabeça e também porquê que nós vamos falar sobre o que o ministro da Educação andou falando, né? Olha aí, rapaz, tá passando até aqui. Pois é, né pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma nova live, eu me chamo Suderlan de Castro e aí nós vamos iniciar os nossos trabalhos em relação a tudo aquilo que o governo Bolsonaro anda fazendo. Todo mundo sabe que eu sou opositor ao governo, principalmente quando ele faz por onde a gente vem aqui criticar, né? Bom, vamos iniciar também aí, né, desejando aí toda a proteção às mulheres. Nós estamos no Outubro Rosa, né? Tá aqui a fitinha. Aqui a camisa da Universidade Estadual do Ceará, a UES. E o chapeuzinho. E também a plaquinha da formatura. Exatamente. A gente tem que realmente, né, dar valor àquilo que a gente conquista com muito suor, com muito trabalho, com estudo. Mas tem gente no país que não gosta disso. E esse cidadão que não gosta da educação se chama Milton Ribeiro. É o ministro da Educação. Pessoal, há muito tempo que o Brasil passa por um problema muito delicado em relação ao investimento da educação. E desde quando o Bolsonaro assumiu o governo, e quando ele assumiu, né, que ele constantemente ataca o ensino brasileiro, que é muito triste. Ele já atacou o ensino básico, ele já atacou o ensino universitário, mas pior do que ele são seus ministros. Nós tivemos um ministro da Educação, Ricardo Vélez, que era colombiano, o cara nem português falava, mas era ministro da Educação de um país de língua portuguesa. Pasme, só aqui no Brasil que vimos uma pessoa, um ministro que fala espanhol, assumindo a secretaria, o Ministério da Educação como ministro de um país de língua portuguesa. Aí depois tivemos o maluco Abraham Weintraub. Ninguém precisa apresentar ele não, né? Todo mundo conhece as maluquices dele. O cara que era ministro da Educação, que falava errado e escrevia errado. E ainda para piorar nós temos Milton Ribeiro, esse cara que odeia a educação. Mas ele odeia com força. Vamos lá, pessoal. E é preconceituoso, viu? Eu queria saber se os filhos do Milton Ribeiro são formados, né? Ou se ele realmente pretende formar os filhos. Vamos lá. Aqui na reportagem que traz o povo, diz assim, ó. Durante um evento evangélico realizado na Igreja Batista Central, nesta terça-feira, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, alegou que existe unidade de ensino superior em excesso no Brasil e criticou governos anteriores na condução da educação no país. E de acordo com o ministro, foco deve estar nos níveis básicos de ensino, principalmente na alfabetização. Milton defendeu que o país tem hoje, olha só o que o ministro da Educação falou, que hoje tem jovens que são analfabetos, funcionais, não entendem o que lê. O alicerce na educação é a alfabetização, como que se pode imaginar alguém construir uma casa de cima para baixo, né? Quando falo em universidade, ele diz assim, que foi democratizado, encher os telhados, esquecer do alicerce. O que nós temos hoje são jovens que são analfabetos funcionais, não entendem o que lê, disse o ministro. Bom, se eu for falar o que o ministro abençoado, que até agora não me mostrou para que veio, né, realmente o que ele tem de projeto para a educação, aí eu posso dizer que o ministro aqui da Educação é um analfabeto funcional. E se compararmos os níveis de ministros que o governo Bolsonaro tem, isso mostra que aqueles tiozãos e aquelas tiozonas não aprenderam nada. Pessoal, a gente tem aí um problema muito sério e vocês vão entender que o governo adora falar coisas que realmente desconhece ou que não sabe. Eu entrei no portal da transparência e trouxe aqui umas informações muito bacanas de investimento na educação. E vocês vão entender onde foi que o investimento na educação caiu. Vamos lá. Em 2017, o governo Michel Temer, que também não gostava da educação, ele fez o seguinte. Ele
tinha um orçamento, né, atualizado para a área da atuação da educação de 115 bilhões e de despesa para a área da educação 101 bilhões de reais. Isso em 2017. Quando foi 2018, o negócio andou caindo. Então teve 114 bilhões para a área da atuação, investimento para a educação no Brasil, e aí caiu de 101 para 95 bilhões. Aí você vai ver que em 2019, nós vimos 2017 e 2018, o negócio ficou desandado. Houve investimento lá de 118 bilhões e 94 bilhões para a área de atuação das despesas, né, do Ministério da Educação e o investimento para a educação a nível Brasil. Agora, quando chegamos aqui no ano de 2020, aí caiu drasticamente. 110 bilhões, isso orçamento atualizado para a área de atuação da educação, e o total de despesas executadas para a área da educação, 88. E aí vai caindo investimento na educação, tá novo aí, 115. Vocês estão vendo como o Brasil... E olha mais, ó, e também a questão das despesas para a educação foi para 67 bilhões. Então, o governo ele não gosta de investir em educação. E aí o que tem é ministro do Bolsonaro, que é o terceiro, que não investe realmente de forma correta na educação, não tem projeto para a educação, ataca realmente a base educacional desse país. E aí vem com historinha, que tem jovens, né, analfabetos funcionais. Olha, o ministro, ele devia saber que tem gente que estudou a sério, que veio de escola pública, eu sou um exemplo, filho de agricultores, cheguei à universidade, passei para a Universidade de Administração, pós-graduação em Gestão e Economia, e eu não sei aonde é que o ministro encontra esses dados, que ele não tem esses dados, ele fala por falar, ele vai lá para um culto lá de uma igreja e fala lá que o Brasil tem muita faculdade e que tem muitos jovens que são analfabetos funcionais. Enquanto eu vejo no governo Bolsonaro uma pinca de tiozão semi-analfabetos e analfabetos sem informações. E ainda, aqueles que realmente foram indicados para o Bolsonaro, tipo o Abraham Weintraub, aquele que não tinha nenhuma informação acadêmica, aquele que não tinha nem sequer uma boa escrita, uma boa fala, e o Bolsonaro, que é muito péssimo, paupérrimo na sua expressão linguística e na escrita, cara, você vê um governo que ataca constantemente professores e alunos. É o governo que ataca toda a base da educação. Já teve em 2019 um movimento que levou para a rua milhares de pessoas a favor da educação, dos cortes que o governo Bolsonaro fez, e ainda colocou um apelido de contenção de gastos. Foi essa historinha. Ou seja, ele tentou criar uma maquiagem naquilo que ele estava tirando, que era o investimento da educação, para contenção de gastos. Olha aí. E de lá para cá, a gente não viu nada. Nós tivemos uma pandemia que o governo pouco se mobilizou em relação a apoio. Pessoal, apoio a alunos que precisavam ter o acesso à distância, a valorização dos professores. O governo já tentou usar o Fundeb, o dinheiro desse Fundeb, para outras áreas que não fosse realmente direcionado à educação. Então o governo Bolsonaro, ele odeia literalmente a educação. Prova maior está em seus ministros. E nós temos mais, pessoal. Veja bem como nós somos um país que tem um péssimo salário de professores. Veja bem, eu fui pesquisar quanto é que ganha um ministro, né, principalmente o ministro da Educação, e ganha 31 mil reais. Sabe quanto é que ganha um professor? Isso conforme o piso de salário nacional, R$ 2.888,36. Como é que alguém que é contratado, pago para solucionar problemas, ele apresenta os problemas e não a solução? O ministro da Educação, se tem críticas no sistema de ensino do Brasil, ele precisa apresentar um projeto de melhoria e não apontar aquilo que já é de costume dos governos. Não é esses governos, outros governos também não investiram tanto. Então, já mostra que o ministro da Educação é uma pessoa que dá despesa e não resultados. Porque se eu contrato como ministro, pagando muito bem, 31 mil reais, e esse mesmo ministro não me apresenta soluções e vem criticando um sistema no qual ele não tem as informações, ele não tem realmente nada, e ainda quer me convencer que o problema está em governos anteriores, olha, fala sério, né? Olha, pessoal, eu me lembro quando morava no interior aqui de Maranguape, Itapaçu, que é um distrito, e eu desde quando criança eu tinha a maior vontade de cursar alguma faculdade.
A gente tinha aquele sonho de medicina e passava para outras áreas, engenharia, advogado, beleza. Eu fui parar na área de finanças, eu fui parar em administração e economia. Então, e só fui porque eu me despertei curiosidade e gostei. Realmente era aquilo que eu queria para mim. Como eu tinha um ensino só público, então eu fui disputar as provas por o Enem, que né, realmente abriu muitas portas. E muitos outros jovens foi entrando, foi conseguindo. Só que realmente o governo anterior, que ele fala mal, esse próprio ministro, foi o que teve a melhor intenção de investimento no estudo. Enquanto outros não tiveram. O próprio governo Bolsonaro que é isso. Me diga qual é o plano de ação, um projeto educacional que o país tem para apresentar aos nossos jovens pós-pandemia. Que diacho o ministro Milton Ribeiro está fazendo no Ministério da Educação, uma das pastas importantes. Depois do Ministério da Saúde, o Ministério da Educação é o que tem um dos maiores recursos. E o governo não apresenta nenhuma solução. Nenhuma, pessoal. Olha, países aí fora pagam muito bem salário de professores. E, infelizmente, no Brasil, nós temos um salário. O Brasil está entre os países que pagam mal professores. A gente vai chegar lá. Agora, veja bem os países que pagam bem professores. A Alemanha, ela lidera o ranking, né, com 5.357 euros. Você sabia que na Primeira e Segunda Guerra Mundial, principalmente na Segunda Guerra Mundial, onde a Alemanha sofreu mais, a Alemanha tinha um alto índice de analfabeto e Hitler era totalmente avesso à educação, é tanto que andou queimando livros, todo mundo que lê a história sabe muito bem o que aquele maluco andou fazendo. Aí você viu que depois que passou o período da guerra, o povo alemão investiu em educação, é o país que paga melhor professor. Aí depois vem a Holanda, com 5.000 euros, o Canadá, já em dólar, com 4.700 dólares, a Irlanda, que também é em dólar, 4.600 dólares, a Dinamarca, que deve ser uma moeda lá, ou deve ser o euro, 4.400, a Bélgica, aí esse aqui é euro, 4.098 euros, a Austrália com 4.078, a Coreia do Sul ainda paga melhor do que o Brasil, com 4.015 dólares, agora esse aqui é em dólar. Aí você vê que o Brasil, ele maltrata o professor e ele discrimina o aluno. Quando eu era aluno de escola pública, a gente tinha dificuldade e tinha professores muito guerreiros. Eu só cheguei à universidade, cheguei na área onde eu quis ter como profissão, né, como curso com conhecimento, devido a professores muito bons, professores da escola municipal e estadual, né, as escolas públicas que eu passei, que me incentivaram e que me mostraram o conhecimento, e eu ganhei essa informação, ganhei o gosto de estudar, mas eram professores que sempre tinham dificuldades, porque os governos, tanto o federal, principalmente o federal, que finge que ajuda, mas não ajuda, os estaduais e os municipais não ajudam os professores. Você tem políticos que não trabalham, e quando trabalham de forma errada para prejudicar o brasileiro, principalmente ministros, né, deputados e senadores com salários altíssimos, ganhando 35 mil reais, enquanto um professor, que às vezes dá até 12 horas de aula, porque vai para os turnos, para ganhar menos de 3 mil, muitos daqueles políticos, com certeza, que não tem muito estudo, pessoal, a gente tem que concordar que a gente coloca na Câmara Federal e no Senado Federal uma penca de político com ensino médio incompleto, que eles usam tudinho, que mal sabe se expressar, que mal conhece a gramática, né, a nossa gramática portuguesa, e ainda assim ainda se acha no direito de achar que o professor deve ganhar um salário muito abaixo daquilo que realmente merece de fato. E ainda, por incrível que pareça, de forma estarrecedora, um ministro da Educação, o Milton Ribeiro, ataca de forma, né, covarde a educação, e os jovens dizem que são alienados e que são analfabetos. Primeiro, quem chega à universidade, ou a Milton Ribeiro, pode até chegar com seus 17 anos, terminando a sua adolescência, mas sai já adulto, entendeu? E o centro universitário,
ele é um campo de enriquecimento de informações, sai muita gente com conhecimento. Agora, que o Brasil não investe seriamente em capacitação séria, em infraestrutura, né, em aprimorar a nossa tecnologia e empregar as pessoas. É claro que o Brasil acaba tendo um excesso de pessoas formadas, num país que não tem oportunidade, e essas pessoas que são formadas são críticas, é isso que está lhe incomodando de fato. Talvez não é pela a forma de que as pessoas estão alienadas, mas sim de como elas estão bem no conhecimento, ao ponto de criticar o seu governo, o governo do seu presidente, principalmente o seu, que o senhor se sente prejudicado e vem defender o governo, dizendo que as pessoas que estudaram nos governos anteriores são essas pessoas, como o senhor fala, analfabeto funcional, aonde eu já disse inúmeras vezes que é o senhor que é um analfabeto funcional, porque as palavras que o senhor joga ao ar, né, ao vento, ao esgoto, né, são terríveis para a educação. O senhor realmente não tem zelo naquilo que foi contratado, que era para melhorar o nosso sistema educacional. Mas tem mais. Veja bem, o presidente Bolsonaro, ele fala assim, que o salário dos seus ministros, que é em torno de R$31.000, né, esses ministros são ministros voluntários. Porque ele diz que o pessoal lá está ganhando muito pouco e está indo praticamente de forma voluntária. R$31.000. Então, o presidente Jair Bolsonaro disse hoje que os 22 ministros que compõem, isso lá no período do governo de 2019, o governo que trabalha basicamente como voluntários, que a missão deles é entregar um país bem melhor, 2023 ou 2027, referência possível na tentativa de reeleição. Não vai entregar. O senhor Bolsonaro contratou os piores ministros que temos. E esses piores ministros vão entregar um governo para 2023 todo destruído, principalmente na área da saúde, da educação e da infraestrutura e da economia. Que lamentável. Vamos lá, pessoal. A remuneração bruta mensal mais baixa entre os ministros do Bolsonaro é de R$ 30.934. E o Abraham Weintraub, que era ministro na época da educação, ganhava esse valor. Quem ganhava um pouquinho mais, para R$6.000, era o Ernesto Araújo. Então, um professor, lamentavelmente, o salário mínimo do professor, segundo o Ministério da Educação, o piso salarial dos professores da rede pública, da educação básica, no início de carreira, é R$ 2.886,24. Todos os anos, no mês de janeiro, é realizado um reajuste. Olha só, um ministro que ganha mais de R$31.000 para falar mal do ensino e até de alunos e professores. Esse reajuste ocorre desde 2009, a partir da Lei 11.788/2008, a chamada Lei do Piso. E se você, professor, tem um reajuste anual no seu salário, lembre que foi a partir do ano de 2008, né? A Lei 11.788/2008, que lhe proporcionou este aumento do seu salário mínimo. Porque se dependesse do governo Bolsonaro, professores, vocês estavam em maus lençóis. Em 2020 foi o ano com o menor gasto do MEC com a educação básica desde 2010. Gastou nada, não investiu nada, não tem nada, o que sobra aí é um ministro falando muito mal do ensino. E ele vem dizendo que precisa valorizar o ensino básico. Como o abençoado ministro Milton Ribeiro, o senhor não apresentou um projeto de como vai fortalecer o ensino básico. O seu governo só não mexeu no dinheiro do Fundeb porque os deputados votaram e esse dinheiro é destinado à captação, capacitação e valorização salarial dos professores. Já temos outras partes dentro do próprio Ministério da Educação para o desenvolvimento educacional. Nós temos o PENAI, o FNDE, e muitas outras secretarias agregadas no Ministério da Educação para desenvolver a educação. Mas o senhor quer um país analfabeto. O senhor não quer seres pensantes, críticos, formadores de opinião. Eu sou um formador de opinião. Eu estudei em escola pública, Milton Ribeiro, ministro semi-analfabeto. Eu estudei em escola pública e eu cheguei à universidade. Eu cheguei a uma pós-graduação e vou chegar a um mestrado e um doutorado.
E eu sei que o senhor e o seu presidente não estarão no governo, porque serão retirados. Se o senhor que foi contratado para dar uma solução aos problemas educacionais, o investimento, a qualificação, o desenvolvimento educacional, a qualificação de jovens, se o senhor não consegue fazer isso, se o senhor não tem projeto, o que é que o senhor está fazendo aí mesmo? Porque eu, como administrador de empresa formado, para atuar em uma empresa como um diretor, vice-presidente ou presidente, eu preciso ter conhecimento e dar resultado. Eu não posso chegar aos donos, presidente ou os associados de uma empresa e apontar os erros nos quais eles me contrataram para consertar, para dar solução, para dar resultados. O senhor é um exemplo de um funcionário muito ruim. Mas muito ruim que uma frase dessa, dentro de um culto, para que todos possam ouvir, eu demitiria o senhor sem pensar duas vezes. Porque é a mesma coisa de eu contratar o senhor para falar mal da minha empresa e ainda não dar resultado. Esse é o jovem que o senhor aponta, chamando de analfabetos funcionais. Não tem jovens, analfabeto funcional no nosso país. Nós precisamos valorizar sim o ensino. Ele começa pelo ensino básico. Só cheguei ao centro universitário porque os meus professores do ensino básico até o ensino médio, eles sempre me orientavam que eu não ficasse só com aqueles ensinos, que eu pudesse progredir mais. E que muitos deles me deram os livros, e ainda hoje eu tenho esses livros guardados, porque não tinha condições de comprar os livros. E até porque na minha época, para receber livro do governo era uma bênção. Terminava o ano letivo e que os livros iam aparecendo. E nós temos muitos professores guerreiros. Que pena que o Brasil ele esquece, de valorizar cada vez mais esses guerreiros, esses professores. A gente precisa de governo que incentiva o jovem a estudar, não porque ele vai buscar um bom emprego e ficar milionário, mas sim porque ele vai ser uma pessoa detentora de conhecimento. Ele vai ter conhecimento e isso ninguém tira. Ele vai ser um homem, uma pessoa formada, com senso crítico e que terá a disponibilidade de debater assuntos nos mais diversos assuntos das esferas, porque ele ganhou conhecimento para isso. A gente tem a prova maior de como o governo Bolsonaro é tão maléfico para a educação. Durante esses 3 anos de governo, nós não demos salto em nada. A única coisa que o governo fala é simplesmente os resultados de governos anteriores. Só que ele está esquecendo que ele tem um governo. E quando for ano que vem, os parâmetros do governo dele serão postos para confrontar os parâmetros de outros governos. E o governo Bolsonaro perde, mas perde muito mais. É uma coisa absurda. Tanto no ensino básico, quanto no ensino médio, quanto no ensino acadêmico e também no profissionalizante. O país anda patinando em todos os sentidos. Não investimos em tecnologia e não qualificamos os nossos jovens para as novas vagas de emprego que está vindo com a Revolução 4.0. E não é o ministro Milton Ribeiro criticando a educação que vai melhorar. Ele tem que apresentar a proposta. Se houve falha, eu apresento um plano de ação para sanar esse problema, eliminar os gargalos, para que a gente possa ter de fato uma educação bem desenvolvida. Acho que o número de faculdades no Brasil ainda é pequeno, precisaria ter mais. É sim e é necessário uma fiscalização, para que as pessoas tivessem dentro de universidades que dessem ensinos e evitar também a famosa velha compra de certificados, de diplomas, fazer com que o país fosse pelo menos respeitado de forma, de forma global, séria no quesito educação. Nós não investimos na nossa educação. Nós somos um dos países que tem um dos piores salários para professores. Nós temos professores muitas vezes sendo agredidos, infelizmente essa é a realidade, direitos sendo tirados. Às vezes quando professores vão às ruas manifestar por apoio ou por valorização, são agredidas de forma brutal pelo próprio Estado quando coloca as forças policiais. O governo federal sempre quer tirar os recursos da educação para colocar aqui na turma do Centrão, para outra área de investimento, e é por isso que a gente não vai a lugar nenhum.
porque o país não gosta de fazer o correto. Bom, vamos aqui mais sobre outras informações. Aqui dentro a gente folheou, pronto, agora tem aqui, não, eu peguei todinho em relação dentro do Ministério. Corte na educação, engraçado, em 2019 houve um corte na educação, e esse corte, dizendo que era estratégia de cortar gastos, na verdade, realmente não era isso, pessoal, na verdade, era uma coisa para desestabilizar todo o investimento na educação. E o Abraham Weintraub estava aqui, ele mesmo, esse cara, ele será inesquecível, não pelo seu trabalho, mas sim por suas trapalhadas e principalmente pelas suas falhas na língua portuguesa. Ele é um verdadeiro assassino da gramática e da língua portuguesa. Corte na educação em 2019, medida necessária ou retrocesso? Eu acho que foi um retrocesso muito grande. Então, vendo aqui, se você é um estudante de escola, instituto, universidade pública, já teve que ter ouvido alguém falar pelos corredores sobre cortes orçamentários na educação que estão acontecendo em 2019, olha só o que aconteceu naquele período. Nesse contexto, cabe dizer que, que essa é uma temática atual e frequente que está sendo pautada nas discussões de quem desfruta desse direito previsto no artigo 205 da Constituição, que é um direito seu, educação. Que pena que na época o Abraham Weintraub não viu isso e meteu corte. E saiu dando corte. E saiu brigando, esbravatando, dando uma de louco em relação sobre a educação. Olha, Ricardo Vélez, o Ricardo Vélez passou uma vergonha tão grande pela Tabata Amaral quando foi questionado sobre algum plano efetivo de desenvolvimento da educação do Brasil, que eu fiquei até com dó daquele gringo lá. Que o cara não é daqui, o cara não é brasileiro. Como é que um colombiano se torna ministro da educação de um país de língua portuguesa? Cara, só aqui no Brasil, isso vai ficar na história. Então, para mim, que quando meu filho lê um livro de história, que chegar nos anos de 2018, que o povo caiu num bocado de fake news, foi para a história da mamadeira de piroca, e que durante 2019 a 2022 teve um governo que destruiu a educação, eu vou dizer para o meu filho, realmente nós passamos por esse período de treva, e os professores pagaram sim, um preço injusto por ter vários ministros da educação que odiavam a educação, Ricardo Vélez, Abraham Weintraub e Milton Ribeiro. Olha, pessoal, professores brasileiros têm os piores salários no mundo, revela o estudo da OCDE. Aquele clubezinho que o Bolsonaro deu para colocar o Brasil, que não vai entrar lá. Porque primeiro tem que ter os parâmetros de combate à corrupção. E no governo Bolsonaro tem corrupção a grosso modo. Então não tem como chegar na OCDE. Em outros países, a média salarial dos professores iniciantes é de 2,5 vezes maior do que a do Brasil. Então, o salário básico de um professor é de R$ 2.886,43. Tem país que paga 2,5 vezes esse valor. Se nós não conseguimos pagar bem professores, como é que nós vamos garantir um ensino de qualidade para jovens? Como é que vamos garantir um desenvolvimento educacional, tecnológico, industrial, científico, num país onde o ministro da educação faz questão de atacar diariamente a educação? O fato dele falar que há muitas universidades que há jovens analfabetos funcional, isso é uma mentira. Ele não tem esse status, ele não tem esse parâmetro. Isso é uma falácia. Ele está pegando esses dados aonde? No zap zap das tiazona, dos tiozão? Porque você tem que levar isso a um instituto de pesquisa séria para comprovar onde está o gargalo. Você, Milton Ribeiro, foi contratado para dar soluções. O senhor está ganhando uma hora e R$31 mil. Está ganhando R$31 mil para não fazer nada, para falar besteira. Tu não tem um plano de ação. Eu entrei hoje no site do Ministério da Educação, não tem nada de concreto que você tenha de plano para 2021 e 2022. E quanto mais um projeto a médio e longo prazo para a educação do Brasil. É só o senhor falando dos governos passados. Eu já disse, o governo Bolsonaro de 2019 a 2022, ele vai ter os parâmetros que vai ser confrontados com os parâmetros de outros governos anteriores. E tem índice muito ruim. Péssimo. Uma desvalorização no investimento em educação
que nenhum outro governo fez. Quem começou a desvalorizar, né, a parte da educação, esses investimentos, foi o do Michel Temer, mas o senhor surpreendeu, o senhor cortou, o senhor não quer saber. Como é que o senhor quer apresentar aí uma boa solução? Mas sabe quem é o mal culpado? É aqueles deputados. Eu espero que eles chamam lá, né, na Câmara, aqueles deputados chamam aí o abençoado do ministro e dê uma lição de moral. A gente está precisando de gente que lute por nós. A gente está precisando de políticos que realmente possam ser políticos e de forma íntegra, honesta, lutar para o povo. Infelizmente, né, pessoal? Bom, essa aqui foi a informaçãozinha que eu passei para vocês aqui na live hoje aqui sobre essa questão. Não concordo com as falas do ministro da Educação. O Brasil tem bons professores, infelizmente não valorizados. Isso é a prova daquilo que nós falávamos em 2018 sobre um governo desastroso no quesito de administração. Dinheiro brasileiro sendo rasgado, torrado, infelizmente é a realidade. E aí a gente vai falar de cada ação errada, equívoca desse governo. E para finalizar aqui, principalmente na minha área de economia, o ministro Paulo Guedes, que não vem ajudando muito da economia, né, está aproveitando na alta do dólar, por ter dinheiro lá fora, não é? Surfando aí nas empresas offshores, né? Paraíso fiscal. Esse governo é uma bênção. Eu adoro esse governo, cara. É porque ele nos dá momentos de alegria, que quando você quer ficar sério, eles aparecem com uma, e aí você, pô, cara, é um meme feito, a mamata não acabou. A corrupção desse governo é incrível, é sistemática, principalmente saindo do Ministério da Saúde. O ministro da Economia, o homem responsável por poder equilibrar a questão econômica do nosso país de forma justa, para que pobres tenham mais oportunidades, para que a balança comercial mantenha-se em equilíbrio, para que as taxas cambiais não se elevem tanto para sufocar o brasileiro nos juros. Não, cara, tá nem aí, é dinheiro dele lá fora. E outra, você que é professor, tá bem pertinho do seu dia aí, né, professor? Tá pertinho, agora em outubro, né? Eu fico aqui, né, triste ouvir essas falas. Deixo a minha solidariedade a todos esses professores e alunos aí que o ministro Milton Ribeiro anda atacando, falando muito mal. Desde quando ele entrou, que ele pisou o pé no Ministério da Educação, eu já temia que ele fosse uma cópia do Abraham Weintraub. Pelo menos o Abraham Weintraub a gente já sabia que era um porra louca sem muita informação. E aí a gente sempre ficava naquela, o que o Abraham Weintraub vai fazer hoje ou falar. Porém, Milton Ribeiro, o senhor foi vendido como uma pessoa mais equilibrada, mas o senhor é a cópia de Abraham Weintraub. Então, reveja o conceito que o senhor falou. Se tem erros, procure consertar. Se tem a possibilidade de apresentar um projeto, apresente. Porque a única coisa que o senhor está fazendo esse tempo todo, que está no Ministério da Educação, ganhando o nosso dinheirinho fácil, 31 mil reais, é só criticar aquilo que a gente sabe que precisa ser melhorado. O senhor está sendo muito bem pago para não fazer nada. Eu já tinha demitido o senhor. Então, galera, no mais eu me despeço por aqui. A gente se encontra num outro vídeo. Olha só, você que sonha em chegar a uma universidade, não desista. Não vá na conversa do governo federal. Não vá na conversa do ministro da Educação. Entendeu? Você tem o direito, sim, à educação. Você tem direito de chegar à universidade. Você tem direito de ter conhecimento. Conhecimento é algo que ninguém tira. É a maior riqueza que o ser humano pode obter. Entendeu? O conhecimento abre portas e empurra para longe a ignorância. A gente está precisando nesse momento se livrar dos ignorantes que estão governando o nosso país. Valeu!